Olá, vamos ao nosso segundo diário do jardim. Eu sou o Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje vamos em uma situação bem interessante, pois é nossa primeira visita para avaliação dos pontos técnicos do zero. Fizemos apenas uma visita aqui para conversa com os proprietários e hoje vamos de fato avaliar todos os pontos de necessidade do jardim. Aqui estamos em um espaço que tem altíssimo potencial, porém aqui o espaço já está bem deficiente de vários cuidados que vamos apresentar aqui para vocês. Então, bora lá acompanhar. Vamos começar dando uma olhadinha aqui no canteiro de agapanthus. O agapanthus, quando ele é feito sem esse canteiro, a gente fala um mar de agapanthus, daqui fica maravilhoso. O agapanthus vai ficar ali com seus 50, 60 centímetros de altura, bem mais alto do que está aqui. Fechado completamente, porque ele encorpa, ele fecha completamente o canteiro e dá seu pendão de flor que chega até 1,20 m. Então aqui a gente já tem vários sinais de deficiência do agapanthus. Primeiro, por conta de uma floração muito baixa. O agapanthus já é plantado há mais de um ano, ele está dando uma floração com pendão muito baixo. Quer dizer que está com deficiência nutricional, está deficitário. Ele conseguiu até florescer bem pontualmente, mas com muita escassez. Então ele deu só um pendãozinho pequeno, poucas flores. Outra coisa também que é muito comum quando a gente começa a notar a deficiência nutricional nos agapanthus, que é aqui suas ponteirinhas queimadas, tá? Isso aqui é bem indicativo, bem significativo. O agapanthus é uma planta muito vigorosa, ela cresce rápido, ela encorpa rápido, ela floresce bastante. Então ela é muito exigente em uma adubação constante, em um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Um primeiro ponto que devemos sempre ter em mente quando vamos iniciar esse trabalho técnico de avaliação, que é saber o histórico do espaço. E aqui no caso, esse jardim foi implantado ali por volta de outubro, novembro de 2023 e nós estamos aqui já no finalzinho de janeiro de 2025. Então a gente sabe que tem mais ou menos aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de implantação. Já com esses históricos conseguimos fazer vários diagnósticos de necessidades nutricionais principalmente, porque a única adubação, a única nutrição que foi feita nesse espaço foi apenas no momento do plantio. Então já tem aí um longo intervalo que essas plantas não recebem nenhum tipo de adubação. Aqui temos uma oliveira que está bastante sentida. Nós fizemos uma coleta de solo numa primeira visita que enviamos para o laboratório, mas ainda não temos resultado. Mas aqui a gente já tem um indicativo que nessa coleta do solo, nós notamos que o solo está com bastante pedregulho, uma barreira mecânica para enraizamento da planta, né? Já impede um bom enraizamento. Vamos analisar como que está a programação da irrigação. Aqui todo o jardim ele tem irrigação automatizada, por isso que tem esses tubos passando, que são tubos gotejadores, né? Fica gotejando água no momento programado. Então aqui a gente vai recomendar também a aplicação de alguns produtos promotores de crescimento, o bocashi líquido, o extrato de algas, todo um complexo de macro e micronutrientes, alguns hormônios enraizadores que a gente vai aplicar no pé da planta também, para que a gente estimule e dê uma força aí para que essa belezinha venha com mais vigor. E não só essa, nós temos outras oliveiras aqui sentindo da mesma forma. Então a gente vai fazer essas correções. A gente andando por aqui, talvez pelo vídeo não fique tão nítido, mas a gente vê que o gramado ele está bem compactado, tá? A gente vê com folhinhas pequenas, isso indica que o gramado está com uma dificuldade para expandir suas raízes, e isso a gente vê pelo tamanho das folhas e também visualmente pelo grau de compactação que a gente nota. E ele não vai para frente, né? Como dito, aqui já é um jardim com 1 ano e meio, então esse gramado deveria estar bem mais desenvolvido. A gente nota algumas falhas em vários pontos, né? E isso é bem diagnosticável também nesses espaços, porque quando um gramado está com esse grau de compactação e deficiência nutricional também, olhando de longe, a gente nota algumas manchas, que são algumas manchas olhando no espaço, analisando o espaço como um todo, que às vezes é um espaço que está com uma manchinha um pouco mais nutrida,
com o solo um pouco mais solto embaixo, que aí o gramado consegue dar uma espichada, se desenvolver de forma melhor. Então aqui um bom aporte de matéria orgânica e inicialmente toda uma correção dos 14 macro e micronutrientes, e depois nós vamos avaliar se haverá necessidade de fazer uma aeração, uma descompactação em todo este gramado. Aqui temos o jasmim-manga, tá? Uma planta maravilhosa e espetacular, que eu gosto muito de colocar nos projetos. Mas aqui nós estamos no auge do verão. Já é sabido que o jasmim-manga ele perde as folhas no final do outono, começo do inverno. E aqui, para um jardim que foi implantado há 1 ano e meio, esses jasmim-mangas estão muito ralos. Eles deveriam estar com mais folhas e folhas maiores. Nós notamos folhas muito pequenas em todos, de forma geral. Nós notamos aqui também um pouco de cochonilha nos brotos mais novos. Ali nós temos também um jasmim-manga, até um pouco mais, umas folhas mais bonitas, mas mesmo assim folhas com aspecto amarelado. Deveria estar com a copa mais cheia. E aí olhando todo o contexto também, né? Maranta charuta no fundo, aspecto muito amarelado. Essa maranta charuta já deveria estar na altura aqui do muro praticamente pelo tempo que foi plantado, se estivesse bem nutrido. E outro aqui que é essa justiça. Olha só como essa justiça está pedindo socorro. Ela tá, por favor, adubo urgentemente. Olha, aspecto completamente amarelado, esbranquiçado. Eu vou colocar uma foto aqui de um outro jardim que nós fizemos a nutrição, como que ficam as folhas da justiça quando bem nutridas. Então aqui a planta basicamente ela está se consumindo, ela não está encontrando mais nada de nutriente ao seu redor, ela está consumindo apenas os nutrientes que ela encontra ali dentro do seu organismo para soltar folhas mais novas, e ainda assim ela já está em déficit. Andando por aqui, a gente pisa, a gente nota o solo também bem encharcado, tá, neste gramado. E aqui a gente tem uma situação cíclica, né? A gente já comentou sobre a falta de matéria orgânica, um solo aparentemente compactado, consequentemente uma grama muito superficial, pouco enraizada por conta da compactação. A gente nota aí pelo tamanhozinho de suas folhas, por estar uma grama também bem adensada. A matéria orgânica ela auxilia na descompactação do solo. Um solo descompactado, a raiz consegue penetrar mais profundamente no solo e isso melhoraria também a infiltração da água, então teríamos menos encharcamento. Então a matéria orgânica é aí o ouro, né? O grande segredo que sempre tem que estar bem presente, bem incorporado nos solos do jardim. Um outro ponto que é muito importante, a gente ressalta sempre a importância de ter uma boa equipe de jardinagem no momento pós-implantação do jardim. Olha a quantidade de erva daninha aqui no meio, tá? Isso a gente não pode deixar, não pode perder a mão, porque chega um ponto que fica praticamente inviável de fazer a remoção das ervas daninhas. E a erva daninha, ela tem um efeito que a gente chama de alelopatia, muitas espécies, em que essas ervas daninhas elas soltam alguns compostos químicos por suas raízes e basicamente elas prejudicam outras plantas ao redor, de forma que só a daninha consiga desenvolver de forma vigorosa. Então é de extrema importância se fazer toda a remoção de erva daninha. Se estivesse bem nutrido, na medida do tempo que suas plantas estão sempre aí no ápice do seu desenvolvimento, bem nutridas, os agapanthus vão fechar completamente esse canteiro e vai chegar um ponto que já não vai ter espaço para essas daninhas crescerem. E isso também acontece muito de início da implantação do jardim, por conta que tem muito espaço livre ainda. Por isso que é importante uma boa nutrição periódica e uma boa equipe de jardinagem para ir removendo as daninhas na medida que elas surjam. Eu já falei também no primeiro diário no jardim, recorte dos canteiros para não deixar a grama invadir. Aqui é até interessante porque o pessoal não usa o limitador, que é o ideal. O limitador não tem necessidade, desde que se faça aí um recorte do gramado com uma pá
com a vanga para não deixar o gramado invadir no meio do canteiro. Olha também o aspecto deste limão Tahiti. Ele está praticamente isento de qualquer nutriente. Folha completamente amarelada. E ainda assim ela produz, ela frutifica, porque as frutíferas ela tem uma relação que chamamos fonte-dreno. Sempre que ela está produzindo, frutificando, florescendo, a planta dá prioridade para os seus frutos, para suas flores e seus frutos. Então aqui ela ainda consegue tá dando com bons frutos, até bem macio, mas logo menos, cada vez menos frutos, vai minguando a planta, começa a ter mais ataque de pragas e doenças também. Essa tá bem resiliente, guerreira, tá se esforçando muito. Aqui temos o capim-bambu, que é uma planta de um vigor impressionante. A planta chega aí uns 3,5 metros de altura, que ela foi colocada para esconder essa casa de máquinas, né? E aqui a gente nota, a planta tá muito pequena, enrugando suas folhas. E essa é uma planta que, se bem nutrida, uma boa irrigação, uma boa nutrição, matéria orgânica, se eu cortar essa planta rente ao solo, dentro de uns 3 meses, ela já estaria novamente na altura aqui de uns 3 metros. Então olha como ela está estagnada pela questão da falta de nutrientes no solo, falta de matéria orgânica, falta de um planejamento completo no jardim. Esse canteiro, essa planta maravilhosa, eu até gravei um vídeo sobre ela também, que é a orelha de onça, uma planta nativa nossa. Ela é muito rústica, mas tem seus limites também, né? Muito sentido, a gente nota como que ela tá, a gente chama pernuda, né? Ela deveria estar mais cheia, e aqui ela tá sentindo, como todas as outras já faladas, né? A questão da falta de nutriente. Como ela tá deficitária, ela tá em déficit nutricional, a planta está se consumindo para crescer em direção à luz do sol. Então ela basicamente está utilizando apenas os nutrientes que ela tem no seu interior para conseguir soltar folhas novas. Essa visita foi mais uma visita diagnóstica, que vamos passar várias medidas para os proprietários e para a equipe de jardinagem. E o principal aqui, como vocês viram, foi a questão nutricional, extremamente importante, que é crucial, é imprescindível uma boa nutrição no jardim. Cada ciclo que nós devemos fazer de adubação ou de nutrição no jardim, nós devemos repor 14 nutrientes entre macro e micronutrientes. As plantas precisam essencialmente de 17 nutrientes, mas 3 desses ela consegue por conta própria, através da atmosfera, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então os outros 14 nós precisamos repor através de adubações periódicas, em que eu gosto de recomendar essas adubações a cada 2 ou 3 meses, no máximo uma adubação sólida mais robusta, mas 1 vez, 2 vezes ao mês fazer também uma pulverização, uma aplicação de nutrientes líquidos junto com bocache, extrato de algas, outros componentes que auxiliam e muito o desenvolvimento do jardim. E vamos chegando ao fim do segundo diário do jardim. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @BrianGarcia Arte Jardim. Muito obrigado e até a próxima!